Vai começar o podcast do Brasil Times. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, que horas que você está ouvindo aqui ou pelo aplicativo do Brasília, Rádio Brazilian Times. Então hoje aqui no De Frente com Elas, mais uma história de superação, de resiliência e de visão estratégica. Então eu quero que vocês conheçam comigo a história da Tida. Aqui eu vou falar para vocês o sobrenome não, gente, que é muito difícil. Bem-vinda, Tida! Tida Borrena. Borrena! Aê, ô lasqueira! Consegui falar o nome direito. Obrigada, Síbia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Olha, é um prazer receber pessoas aqui e o intuito do nosso projeto, ele é de trazer aqui a história das pessoas. Pode ser uma história simples, pode ser o empresário, pode ser aquela pessoa que se destaca no seu condomínio, pode ser, a gente quer ouvir a história de brasileiros que se destacam aqui. Porque esse é um projeto, você passa por aqui, em seguida você vai para Nova York receber o prêmio Notáveis, primeira semana de setembro, e depois a sua história, Tida, como os demais, ela vai ser registrada, eternizada no livro. Então, olha que bacana, não vai ficar aí só esse vídeo no YouTube, no Instagram, vai ter matéria impressa, matéria digital, mas mais do que isso, um livro. Eu acho que não tem nada melhor para fechar um projeto do que um livro com a sua história aqui na América, né? Muito bom, muito bom. Já estou em um livro já. Já? Uau! Já tô. Olha. O livro da Valéria. Lembra da história da Valéria? Não, gente. A Valéria Falstead, minha amiga, minha irmã Valéria, anos atrás, ela precisou de um transplante de rim. E eu e a minha outra amiga Helena, nós fizemos com as outras amigas também da Valéria, fizemos uma campanha no Facebook e achamos uma brasileira que doou um rim para ela. Uau, que incrível! E aí ela escreveu o livro já. Ah, que então quero já estar no segundo. Vamos pro segundo agora. Agora a gente vai contar só a história na América, né? E fala pra gente, você de onde do Brasil, Tida? Eu sou de circo. Eu nasci viajando no circo do meu pai. O meu avô iniciou o circo, eu sou terceira geração de família circense. E o meu pai passou em uma cidade onde eu nasci, na segunda-feira, nós fomos embora. Eita, mas é em Minas, eu sou mineira, eu sou de Ubá, Minas Gerais, que é ali na região ali da Zona da Mata, Juiz de Fora. E nós passamos em uma cidadezinha, onde uma tia minha se casou, e a família ficou por ali por causa dela. Então chama Guarani a cidade. Tem no mapa? Tem, pequenininha. Tem pequenininha, tem. O Gustavo Mendes é de Guarani, aquele humorista. Olha só. Temos várias pessoas, o Francisco Costa, que trabalhou na Calvin Klein, é de Guarani também. Cidade bonita, cidadezinha pequenininha, mas é cheia de gente talentosa. É ouro puro lá, né, pelo jeito. Eu ainda tenho família lá, minha irmã, temos casa, tudo. Eu adoro Guarani. Que bacana. Logo, logo eu chego aí, pessoal. Aguarde ela aí. A sua história é um pouquinho diferente das demais, né? Totalmente. Porque você diz aqui que você cresceu, né, acompanhando sua família pelo circo. Sim. Eu vou furar aqui o script, eu quero saber o que você fazia lá no circo, a minha curiosidade. Meu pai tentou que eu fizesse várias coisas. Minha mãe também tentou, mas eu tenho medo de altura. E aí meu pai tentou que eu fosse domadora de leão. Olha isso, que não pai deu. Bom, né, gente? Para ser trapezista, não deu. Para trabalhar com animal, não deu, que eu fiquei com medo. Aí ele me comprou uma motinho para eu aprender e tentar fazer Globo da Morte. Também não deu. Gente, o pai confiava no você, né? Demais. Dava uma coisa assim, né? Só que aí não dava nada. E aí eu acabei que eu gosto de falar bastante. Aí ele me deu o microfone e eu virei locutora. Olha do espetáculo. Só, que legal. Então eu ainda tenho muitos parentes em circo, tenho muitos parentes no Brasil, em circo, amigos, que bacana. Conhecidos, Circo Deve de Soleil, ser uma coisa muito interessante, né? Você viajar, fazer novas amizades, né? A cidade te receber, né? Você ser vamos falar assim, você é o welcome naquele lugar, né? As pessoas ficam com expectativa quando chega um circo, né? Até a 8ª série eu fiz 8 dias em cada escola.
Minha nossa. 5 a 8 dias em cada escola. E não tinha problema escolar de você ficar viajando assim? Não, existe uma lei no Brasil sobre os itinerantes, né? Então, eles eram obrigados a aceitar. Tinha muito problema com escola, sim. Tinha muito preconceito em vários lugares que a gente passava. Sério? Sim, Olha. sim. Isso é normal. Já tinha bullying, gente, naquela época, então? Tinha. Mas a gente sempre supera. Pessoal do circo, a gente renasce todo dia, um novo dia. Não tem essas coisas, não. Todo dia você acordou, começou de novo. Uma semana você tá com um visual, na outra semana você tá em um terreno totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes, num clima diferente. Então, é bem interessante. Eu conheço muita gente. Meu pai era palhaço, minha mãe era contorcionista, o meu avô era maestro, ele que começou com essa ideia de circo. E conta uma história assim que te marcou lá no tempo de infância. De infância? Nossa. Quando você estava lá no circo, uma história assim, bem legal que você lembra. Esse dia foi muito especial para mim, vou levar para sempre. Eu me lembro de uma professora que eu nunca mais vi. Eu me lembro, eu gostava muito de ir para a escola. E essa professora, ela ajudou, porque como eu chegava com material escolar diferente, que a escola anterior estava em uma matéria, de agora estava em outra. Então, eu me lembro muito dessa professora, não sei se ela tá viva, a família dela, eu sei que ela é da cidade de Andradas, e eu ficava na casa dela, brincando com as filhas dela. Uau. Eu brincava, então eu nunca esqueci, ela viajava para acompanhar a gente. Ai, que lindo. Não era só ela eu me lembro muito, muito mesmo. Então, tia Beth. Manda um beijo aí pra tia Beth. Se ela tiver... Marcou ou as meninas, a sua vida, né? Que legal. Não esqueço dela, me lembro muito de ir na casa deles, né? Que bacana. A fez gente mais do que uma muita professora, né, pra você. Ela fez mais do que... Era uma paixão mesmo, né, o que ela fazia, né? Sim. E aqui diz que você está nos Estados Unidos há quase 15 anos. 15 anos esse ano. Né? E como que foi essa transição? Quer dizer, viajar você já estava acostumada, né? Mas agora a gente está falando de um outro país, né, uma outra cultura. Como foi essa adaptação? Ok, eu vim para cá com visto de noiva, que é o chamado K1. Na época eu tinha conhecido o meu ex-marido, ele me buscou no Brasil, a gente se conheceu, ele foi ao Brasil, me pediu em casamento pro meu pai. Já tinha Tinder naquela época? Oi? Já tinha Tinder? Não era Tinder, não, era o... Facebook? Não era não. Gente, como é que chamava aquele website? Orkut? Tinha Não, Orkut era um também, outro não? que era só de vídeos. E eu queria aprender a falar inglês. Só que eu não tinha dinheiro para pagar professora de inglês. E aí... olha a história, vai. Foi mesmo. Eu não tava querendo só namorar alguém, não. Eu tava querendo alguém que me ensinasse a falar inglês. Eu queria bater papo na internet. E aí? E aí ele começou a me chavecar. Acabou que ele foi pro Brasil e a gente se conheceu pessoalmente. Ele voltou de novo, a gente fez a festa de noivado, pediu em casamento. Gente, ela conseguiu um professor free. Foi isso aí. Foi mesmo. E aí acabou que quando eu vim eu não falava inglês quase nada. A gente casou direitinho, fiquei 8 anos casada. Me divorciei, já não casei de novo, mas eu tô quase. Olha aí. Mas não teve assim um medo de você deixar a família, tudo lá, ir para um outro país? Como não, foi? Eu acho que é pelo fato de eu ser de circo mesmo. E a gente sabe que existe avião. Eu ia vir para cá legalmente, com visto, de noiva, já ia tirar o green card, não tinha medo de não poder vir para cá de novo. Eu tive essa vantagem. Porque eu sabia que se Podia eu quisesse... ir e vir, né? Tinha essa liberdade. Graças a Deus eu não tive essa dificuldade. Então, eu não me preocupava. É claro que para ir no Brasil também custa caro a gente, né? Mas as dificuldades mesmo eu passei depois do meu divórcio, porque aí eu fiquei sozinha, foi um divórcio bem difícil, e aí acabou que eu tive um pouco de dificuldade. Então essa parte que o imigrante passa, quando chega, eu passei depois de quase 10 anos. Olha só, e você vai para qual cidade? Deu tudo certo. Veio aqui para Boston? Eu morei em Waltham. Mas veio para Massachusetts mesmo, já veio pro frio. Não, eu vim para Massachusetts. Ai, que maravilha. Eu vim para Massachusetts. Morei 8 anos em Waltham, quando eu me divorciei fui para Framingham. E depois, eu fiquei 2 anos em Framingham, se eu não me engano, e depois eu fui para Lowell, fiquei em Lowell. E agora já tem um tempinho, 1 ano mais ou menos, ou 2 anos, que eu já tô em Connecticut.
E tô adorando Connecticut também. Ela foi pra roça, gente. Falar Fui pra pra vocês roça. aqui. Ela foi pra roça, Fui pra saiu do roça. agito aqui da Brazucada. Fui. Montei uma mini fazenda. Ai, que legal. Vamos um dia lá mostrar pra vocês, hein? Vamos sim. E vamos falar um pouquinho de trabalho, né? De empreendedorismo e parte de sucesso profissional. Você tem um trabalho muito forte aqui na comunidade, ajudando os brasileiros a legalizar seus negócios. O que te fez, o que te motivou a ajudar os outros brasileiros numa área tão específica? Conta aí pra gente. Eu comecei na área de restaurantes com uma amiga que abriu uma fábrica há muito tempo atrás. Eu ajudei na parte de legalização, mas eu também não entendia muito a respeito disso. Foi quando eu conheci o Sérgio Orengue, que é a pessoa que tira as licenças. Vai vir aqui, porque a gente também, o Sérgio também faz um trabalho na área de contractor, de construção, da licença de contractor. Mas eu me especializei mais na área de restaurante, na área de tirar as licenças, que foi como eu comecei mesmo, tirando essa primeira licença. E aí a gente passou, ele me convidou, eu comecei a trabalhar com ele. E eu aprendi a área de ser instrutora de ServiSafe, que é o curso obrigatório para tirar a licença de alimento. E eu agradeço muito a oportunidade que o Sérgio me deu. Eu acho que é porque eu falo bastante, né, locutora do circo. E ele viu esse potencial em mim também para não somente dar aula e chegar lá, dar uma aula e sair embora. O nosso foco principal é que o nosso aluno vá até a nossa aula e saia entendendo aquele assunto. Entenda como que funciona a área alimentícia aqui nos Estados Unidos, porque aqui não é igual ao Brasil, as regras daqui são outras. E existem licenças que têm que ser tiradas, cada tipo de alimento é um tipo de licença, tem que saber diferenciar restaurante de fábrica, né? Então, o nosso foco mesmo é que o brasileiro, mesmo não falando inglês, ele entenda a diferença que tem daqui e no Brasil, para que ele sempre esteja dentro da regra, porque aqui se a gente está dentro da regra, a gente não tem problema. A gente teve um caso recente da menina do Brigadeiro, que ficou um caso bem famoso minha aluna. Ela é minha aluna. Né? Que aí fez toda aquela divulgação, que a menina, alguém dedurou. Com todo respeito, você fez a coisa certa do jeito errado. Sim, Que é começar a trabalhar sem saber como que roda aqui, como funciona aqui. Mas é porque as pessoas às vezes chegam do Brasil aqui e querem começar a vender, elas às vezes não se dão conta dessa diferença que tem entre estar no Brasil e começar a vender para fora, um salgadinho, um brigadeiro, o que seja, e aqui não pode. Aqui tem que ter a licença. E, gente, não é impossível tirar a licença. E as pessoas que fazem isso, muitas vezes, é porque elas não têm o conhecimento. Elas não sabem como começar, porque é complicado. Pela falta de falar inglês, né? Pela comunicação com a prefeitura. Saber onde achar essa informação. Exato. Né? Porque existem os certificados que você tem que tirar, certo? Para você aprender a manusear, congelar, enfim. Tem essa parte. Isso. E tem também as licenças, certo? Tem, São duas coisas, É a mesma coisa, mas tem outras, vamos falar assim, coisas que você tem que fazer para começar o negócio, Exato. mesmo sendo dentro de casa. Depende do alimento. Você pode fazer comida em casa, legalizado, mas depende do tipo de alimento. Então, a primeira coisa que tem que entender, faz comida em casa? Ok. O seu alimento é perecível? Ou seja, perecível é o alimento que tem que ficar na geladeira. Se não tiver que ficar na geladeira, então, provavelmente você vai conseguir. Mas muitas vezes eu vejo pessoas que fazem bolo e deixam fora da geladeira. Só que o bolo, ele é úmido. Aquela umidade pode causar bactéria, pode mofar, pode estragar o produto. Então, quer dizer que esse bolo ele deveria estar na geladeira, mas ela deixa fora. Então, quem determina realmente se o seu produto ele é um produto perecível ou não, é a quantidade de umidade que tem nele, quantidade de água. Então, as chances de você tirar uma licença para cozinhar em casa são muito maiores, ou 100%, quando você faz um alimento que não estraga. Um pão que é sequinho. Eu tenho uma cliente, ela tem licença para fazer na cozinha da casa dela e ela tem uma fábrica.
E ela faz em casa, mas ela fabrica pão, mas o pão dela não tem recheio. Então, tem vários critérios. É, é. E então, a sua empresa hoje, ela não só dá o curso de safe, Serve mas safe. ela também traz toda essa orientação Também, jurídica para que a também. pessoa fique Também. legal. E você comentou algo que muitas vezes a pessoa quer trabalhar e não consegue a licença em casa, vocês também indicam como alugar uma Isso, cozinha industrial, alguma coisa assim. isso é muito importante dizer também, Síbia, porque muita gente às vezes tem um sonho. Quero ter um restaurante, eu quero ter isso. O sonho é lindo, mas às vezes é importante planejar esse sonho. Que a gente estava falando disso agora há pouquinho. O planejamento é muito importante, só que é bom você entender que para montar uma cozinha, né, no caso, não pode fazer em casa, porque se for fazer em casa também, tem que adaptar a casa, você não pode fazer, não pode ter animal, tem certas coisas que não pode. Agora, se você realmente quer fazer um restaurante e você não tem o valor do investimento que você teria que fazer nos equipamentos, né, nas licenças, as adequações que precisam ser feitas. Claro, nos cursos, dependendo da sua ideia. Eu até recomendo, quem quiser, daqui a pouco a gente passa meu telefone, a gente pode dar 1 hora de consultoria grátis. Opa! Aí já gostei, hein? Para sim. vocês, presentinho aqui. Gostei, obrigada. Quem dá essa consultoria é o Sérgio. E a gente atende a pessoa por telefone para esclarecer de acordo com a ideia dela. É claro que é tudo confidencial. E a gente explica o processo para a pessoa entender. Porque aquele valor que vai precisar para você instalar um equipamento, pagar um plumber, colocar uma caixa de gordura, tudo coisa que pode ser um pouco caro, né? E até o maquinário, né? Se você alugar a cozinha, já está tudo lá. E aí você paga por hora, paga o estoque. Eu tenho muitos clientes que fazem isso. Eles alugam a cozinha, fabricam, entregam ou fazem só delivery, que faz hambúrguer, faz bolo. E fazem os deliveries da cozinha compartilhada. E aí o seu investimento, é bem menor. Vale bem a pena. Mas você estava dizendo também que a sua empresa, além de tirar as licenças, as certificações, vocês também fazem essa parte da consultoria para a pessoa realmente sair do ponto zero até estar funcionando. A nossa empresa, Oreng Business Training e Oreng Consulting. Então, nós temos essas duas áreas. Oreng Consulting é a área que a gente ajuda na consultoria, que é o quê? É a gente ajudar a tirar as licenças para a abertura da empresa, do restaurante, da fábrica, né? Legalização com FDA, USDA, tudo isso que for necessário. Com a cidade, que é o que a gente mais lida para restaurante, né? E também temos a área do Oreng Business Training. Então, eu recomendo o seguinte, se você tem uma ideia, quer trabalhar com comida, e aí muita gente fala assim comigo, não, mas eu só vou vender brigadeiro, ou então eu só vou vender chocolate granulado porque eu tenho uma loja de festa. É o seguinte, colocou na boca e vai engolir, tem que ter uma licença chamada Food Permit. Olha aí. Mesmo que seja uma coisa... Que não importa. seja perecível? Mesmo que não seja perecível. Olha aí. Se alguém for comer, engolir. Então, precisa dessa licença Food Permit. Então, é importante. Vai até a cidade, liga pra gente. A gente está à disposição. A gente tem equipe que trabalha conosco. E informe-se. É muito importante ter a informação. Olha, a informação, ela faz com você duas coisas. Ela vai adiantar o processo, ela vai te economizar tempo e dinheiro. Porque se você começa algo de forma errada, você pode colocar tudo a perder. Aqui na cidade de Everett, existe lá um ponto comercial que desde que eu estou aqui há 20 anos, sem medo de errar, 4 restaurantes foram montados e fechados. Por que quer dizer, o sonho da pessoa colocou placa, gastou com decoração, com equipamento e tudo, e de repente fecha. Né? Eu que não sou vou dizer, especialista nessa área, eu passo ali e para mim é muito notório ver que não tem estacionamento. Não, que não tem estacionamento. É uma avenida extremamente movimentada, sem estacionamento. Não tem atrás, só tem o da rua. No dia de neve você não pode parar na principal. Então, ali já limita o seu negócio. Já fica mais difícil. Então, vai fim de semana, como que vai a família se só tem estacionamento?
Tem estacionamento perto, mas não Uhum. é ali naquele local. Então eu falo, pode ser outros motivos que eles fecharam, mas um Uhum. deles que eu reconheço é a falta de estacionamento. Também, né? Pode ser outras coisas também Então, que se acontecem. pega um especialista para Uhum. fazer um business plan, Exatamente, você vai ver tudo isso, porque dentro do business plan, você tem que, aí já é minha área, você fazer 20 horas obrigatórias de pesquisa de mercado. É. Então, você vai analisar tudo isso para você saber onde vai o seu dinheiro. É. Então, dentro do business plan, já entra parte deles, já entra outras questões que é muito comum que a pessoa entre e não sabe. Um exemplo bem simples também, que eu estou atendendo hoje um estabelecimento também de Aham. alimentício, e eles gastavam 30% de todo o pedido com o Uber Eats e as outras companhias. Gente, 30% É o de que um eles cobram. pedido É o que eles cobram. é muito dinheiro. É. Então, a gente mudou, né, o sistema, alguns sistemas, Uhum. e hoje o cliente pede pelo website. Uhum, já ganha. São coisas. Nós fazemos também o website, viu? Já sai pronto. Olha! Então, se você precisa ter essa estrutura e precisa ter números, né? Eu digo, números não mentem. É. Então, não adianta ir lá querer fazer algo, achar que é caro. Caro é alguém te denunciar, Ah, sim. você ficar queimado, sair no jornal. Tem gente que é sensacionalista, vai lá e publica. Gente, então, eu sei que são ações que você que está aqui nos assistindo, Uhum. a gente vai deixar o telefone dela aqui, procura. A gente está falando não só da certificação, mas uma coisa importantíssima aqui na América também é sobre a alergia. Ah, sim. Né? Tem Mata. um certificado específico para isso, né? Sim, é obrigatório. O passo a passo é o seguinte: quer trabalhar com comida? Você tem que, primeiro de tudo, principalmente um brasileiro que está começando agora, faz o curso de Service Safe Manager e o curso de Service Safe Allergens. Eu vou explicar cada um deles. Eles não são a licença. Que as pessoas pensam, às vezes os meus alunos ligam para mim e falam assim: professora, minha licença já saiu? Não. Você precisa ter o certificado de Service Safe Manager e o de alergia para legalizar o seu negócio. É obrigatório para qualquer tipo de empresa, seja fábrica, seja restaurante, seja a menina que faz doce. Precisa desse certificado, também. Por que precisa? Porque esse curso seria o curso de segurança do alimento. Saber a temperatura que armazena, né, o perigo de dar um amendoim para uma criança. A alergia mata, pessoal. A alergia não é intolerância alimentar. A intolerância dá sintoma gastrointestinal na pessoa. Agora, a alergia, se uma pessoa alérgica a um alimento come esse alimento, ela pode morrer. E ela morre muito rápido. A gente teve na comunidade uns 10 anos atrás, eu penso, já deve ter uns 10 anos, de uma jovem que o namorado comeu amendoim e beijou e ela faleceu em Framingham. Não sei se você lembra desse caso. A menina faleceu com o beijo. Porque deu alergia, não sabia. Quer dizer, olha a seriedade do negócio. Eu conheço pessoas que só pelo cheiro elas já ouvi, sim, a pessoa fica com alergia, principalmente do fruto do mar, já vi pessoas, cara. Mas a boa notícia da alergia é que ela é uma resistência, é um sintoma do seu sistema imunológico, né? Uma reação do seu sistema imunológico. Então, às vezes você não tem nada e amanhã tem, ou vice-versa. Então, eu mesma, eu nunca tive alergia à comida e depois que eu me mudei para cá, eu comecei a ficar empolada, inchaço nos olhos, meu pescoço e minha língua, que é o sintoma bem pior, inchava para dentro, então trancava a respiração. Eu não sabia o que estava acontecendo, fui ao médico e descobri que estava com alergia a lagosta e camarão. Olha aí. Que é super comum. Sim. E aí eu carregava comigo uma EpiPen, que é aquele remedinho que tem que carregar e tudo. Na minha aula eu explico como usar, eu tenho um exemplo e tudo da EpiPen. E um dia, passou um tempo, uns 2 anos, eu sem comer camarão, lagosta, nada. Só que tinha até sumido. Eu já tinha tido outras reações, porque muitas vezes, no caso de alergia, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar próximo o alimento do outro. Porque se ficar próximo, mesmo que você sirva para uma pessoa um alimento que não contém o alergênico, e a pessoa, o cozinheiro deixa próximo
uma coisa próxima à outra, pode contaminar. E aí a pessoa não comeu e passa mal. E já aconteceu comigo também. Eu não comi o camarão e passei mal, porque fritaram o meu camarão, eu pedi foi frango. Fritaram no mesmo óleo. Então, é um contato que existe ali. E esse contato contamina. Tem isso também, aprendendo aqui hoje, hein? Então, essa é parte do curso, hein? Já tô um pouquinho dando curso aqui. Mas logo depois, eu descobri que não tinha mais alergia, porque eu, sem querer, comi uma coisa que tinha camarão e não passei mal. Não mas eu tô sem comer camarão e a minha médica me explicou que provavelmente foi por uma cirurgia que eu tinha feito. Há uns 3 meses antes disso. Aí ela até brincou comigo, ela falou, então a cirurgia arrumou o seu sistema imunológico e hoje você não é mais alérgico. Então hoje eu como camarão. Mas eu fui alérgica, mas eu não recomendo uma pessoa que sabe que é alérgica experimentar para testar se vai dar certo ou não. Não faça isso, porque é bem perigoso. Agora eu tô curiosa, algo pessoal aqui que eu vou ter que aproveitar e perguntar. Eu ouço muito falar do frango, né? Que diz que o frango é muito contaminante. Eu tenho um amigo que trabalhou em restaurante, ele diz, olha, Silvia, a faca, a tábua, tudo é bem separado, distante, o frango é um perigo, me botou tanto medo do frango. E ele dizia para mim, eu já vi algumas matérias falando, você não pode lavar o frango. Pode ou não pode lavar o frango? Me conta, você sabe dizer? Não, se o frango, quando você lava, ela realmente espalha bactéria em toda a cozinha e dá alergia. Existe isso mesmo? Não, gente. Agora é a hora da prova aqui. Tem alguma coisa? Não deve lavar, porque bactéria vem também através da água. Então, o recomendado é não lavar, não precisa. É parte cultural. A gente Passar limão, vinagre, essas coisas, não? Não, pode passar, mas matar a bactéria, eu não garanto que nada vai matar a bactéria. A nossa meta no curso de segurança do alimento, que é o Service Safe Manager, é que o meu aluno, ele aprenda a evitar que a bactéria aconteça. Porque depois que ela aconteceu, eu não garanto que você vai matar a bactéria, não. Ela é muito perigosa. A bactéria é um trocinho perigoso, viu? Tem que tomar muito cuidado. Então, como que a bactéria ela se desenvolve? Tem vários fatores que a pessoa aprende comigo, mas o principal é nunca deixar o alimento fora da temperatura, pessoal. Então, existe uma temperatura adequada para manter a comida quente, para manter a comida fria. Tem a temperatura adequada para você cozinhar certos alimentos. Qual é o alimento mais perigoso de todos? Qual que você acha, Síbia? Mas eu acho que é feijão. Feijão? Na minha cabeça é feijão. Sério? Porque minha mãe falava tanto, o feijão tem que esfriar logo, botar na geladeira, não? Não, é o frango. É o frango mesmo. São as aves e os ovos, porque eles podem conter a bactéria chamada salmonela. Por sinal, tendo muito aqui, né? E é muito perigoso, gente, porque imagine que você... Por isso que é muito importante você ter licença, fazer o curso para ter o conhecimento. É um curso comprido, pessoal. Leva o dia todo, porque é muita informação. Mas imagine que você faz uma comida, uma pessoa come esse alimento que você fez e morre. Porque pode morrer. Ele pode estar contaminado com alguma bactéria. Você pode ter feito alguma coisa errada naquele sanduíche e você deixou um pão sem gergelim encostado num pão com gergelim e o gergelim entrou agora na lista dos alergênicos. Nossa. Então, ele mata. Imagine se você fica sabendo que você preparou um alimento e uma pessoa morreu por isso. Eu até brinco na minha aula, eu falo assim, se você não for psicopata, você vai se sentir mal. Mas isso você acha que a questão da alergia e da... Vamos falar da alergice. Você acha que tem a ver com idade? Porque, por exemplo, a gente vê muita alergia em criança. Isso tem a ver, isso muda ou não? Pode ser qualquer idade? Qualquer idade, e é uma reação do seu sistema imunológico. Como aconteceu comigo. Eu nunca tinha tido nada. E aí, agora, de repente, eu comi alguma coisa lá em casa... Aí me deu uma cólica, uma dor na barriga terrível e eu não sabia o que era. Eu falei, ai meu Deus, o que será isso? Fui ver, comecei a observar, porque eu não tive reação alérgica, eu só tive essa sintoma gastrointestinal. Eu falei, é leite, mas eu não estava tomando leite. Aí fui ver o que eu comi, estou intolerante a brócolis. Olha isso. Todas as vezes que eu como brócolis agora, sente mal-estar. Me dá essa dor assim na barriga. Então, mas não me mata.
Só o desconforto. É bastante desconforto. Mas é muito importante tomar cuidado com a alergia. E principalmente essas meninas que trabalham em casa fazendo doce, né, gente? Pode fazer, mas tome o cuidado de tirar licença. Não. Ó, certificação e licença são coisas distintas. São. E ela está aqui para explicar, vocês ensinar o passo a passo. E essa certificação é feita, tem que ser igual a prova do, por exemplo, na minha área a gente tem que fazer o curso em inglês, depois a gente vai fazer a prova do estado, e tudo é em inglês. E depois você tem que pagar um seguro para trabalhar naquela área. Na área alimentícia também tem esse mesmo critério, Tia? É obrigatório ter o certificado de Service Safe e alergia, independente de qualquer coisa, só que não existe esses cursos em português. Mas eu e o Sérgio, nós somos brasileiros e nós somos instrutores certificados do Service Safe e nós também somos proctors. Porque essa questão do estado é porque para você fazer a prova tem que ser com um proctor, uma pessoa certificada. Então vocês dão a prova? Nós somos proctors certificados do Service Olha que Safe. maravilha! Então não só o curso, como a prova. Nós fazemos a prova também. E aí o curso Pode e a colar prova. Lá, então? Não, pode não pode. Pode não. A professora é boazinha, mas tem que tomar Dá cuidado. todas as dicas para você passar, mas tem que ter essa parte do... A gente por isso que a gente faz o curso e a prova no mesmo dia, que eu já vi muita gente que faz o curso, aí passa um mês, vai fazer a prova e já esqueceu. Esquece. Como a gente está ali naquele mesmo dia, a gente ensina tudo, explica. A mente está fresca, né? E eu gosto muito de contar história, né? Eu conto lá do circo, eu conto uma historinha daqui, outra historinha dali, para a pessoa poder assimilar. Então, na hora da prova, quando a gente faz as perguntas, ela já assimila com aquilo. Então, nosso índice de aprovação, graças a Deus, ele é grande. São 90 perguntas de múltipla escolha. 90, respira fundo aí. Mas tem essa parte também de ter seguro para trabalhar nessa área ou não? Sim, é obrigatório também. Então, a pessoa... Eu vou explicar o processo. Tá? Vamos supor que você vai abrir um restaurante. O seu restaurante, você vai precisar ter uma empresa, que você vai abrir a documentação com o contador, não é comigo. A minha área, a área do Sérgio, é a área do departamento de saúde da cidade, tá? Aí, vai fazer a empresa, tudo direitinho. Antes, planejem. É o primeiro passo, planejar. Agora, business plan, gente. Business plan. Aí, abre a empresa, tudo direitinho. A gente tem que dar entrada no processo da Food Permit com a cidade, que é o departamento de saúde da cidade. Isso leva quanto tempo? Isso vai depender da cidade, vai depender da complexidade do seu projeto. Se for um projeto que você compra um restaurante que já está pronto, tá? Mas por que às vezes demora, às vezes não? O básico você precisa enviar um formulário que se chama Plan Review. Você também tem que mandar uma planta baixa, que a gente chama aqui de Floor Plan. O que é isso? É um desenho que a gente faz do local e posiciona os equipamentos ali dentro. Mas não é só equipamento elétrico, não. É prateleira, cadeira, mesa. Tem que fazer o desenho do local com tudo ali. E tem que mandar também o menu, ou então se for um mercadinho, assim, um açougue, tem que ter a lista do que vai ser vendido ali. Porque a cidade ela vai analisar o Plan Review. Ela vai revisar o Floor Plan de acordo com o seu menu, a sua lista de alimentos. Porque tem que bater, Síbia. Eu tenho um cliente que ele vende sorvete e ele queria botar uma fritadeira lá dentro. Pra quê? Né? Ele vai fazer sorvete frito, como não é que vai é isso aprovar o plan review dele. Tá. Aí eu tive que explicar, botar no menu que ele queria fritar. Entende? Então tem que bater uma coisa com a outra. E aí sim, se você precisar fazer uma obra depois dessa aprovação, que aí é que o pessoal peca. Eles vão primeiro no departamento de obra, fazem a obra e aí sem depois ver se tá vão. aprovado. Exato. Só que quem aprova primeiro é o departamento de saúde. Olha que Health importante. Department. Maravilhoso essa informação. Depois é que se faz a obra, porque já foi aprovada aquela planta. Que legal. Aí faz a obra. Quem vai fazer a última inspeção é o departamento de saúde. E aí eu acompanho todo o processo. O meu trabalho de consultoria, nesse caso, seria eu, a minha equipe, o Sérgio, a gente cuida de tudo. O cliente nem precisa, pessoal, a maioria não fala inglês, né?
Então, a gente faz todo o trabalho. O cliente só tem que falar com a cidade se a cidade pedir que ele vá. Mas, quando a gente faz a consultoria para ele, nós Vocês vamos vão juntos. no local e olha Nós tudo vamos isso. juntos. Nossa, que Nós bacana. vamos juntos e eu faço inspeção, a gente participa de tudo. Processo até sair a licença do cliente e posteriormente também, porque nós temos essa parte que você falou mais cedo aí do website, a parte de marketing. Então, nós temos o processo completo para antes de você abrir e depois também. A gente dá toda a assessoria. Que bacana. E, gente, sem business plan, existe 2 tipos de business plan. O primeiro business plan que a gente faz é essa parte onde ela está falando, é parte estrutural. E a gente tem um outro business plan que já é, né, uma das minhas empresas, que é a Connection, que ela faz a parte financeira. Então, você não precisa começar um negócio sem dinheiro. Ou começar um negócio com dinheiro que você guardou lá de emergência. Isso é bom. Você pode começar com o dinheiro do banco que está disponível para você com juros de 3,5% para pagar em 10 anos. Nossa, e isso é muito importante, porque a gente tem muitos clientes que ligam, querem fazer o trabalho, querem abrir a empresa, mas não tem o capital Total. de abertura, né? E a gente recomenda, por isso que a gente recomenda a cozinha compartilhada, né? Que é uma maneira de você abrir, começar a trabalhar legalmente. E até testar, né, o que ele está fazendo, né? Exato. Quando ele está ali, é isso mesmo que ele quer, que muitas vezes vai pela emoção, né? Exato, exatamente. Mas aí eu recomendo ter um bom contador também, né? Eu quero mandar um beijo para minha contadora, que salva minha vida todo ano. Como é o nome dela? Laíse. Laíse, beijo para Laíse. E vamos falar um pouquinho de vida pessoal. Vamos lá, e sim. sonho. Você já realizou muitos sonhos, né? Mas aí tem grandes objetivos. E um deles, pelo que eu estou vendo, é repassar todo esse conhecimento para as pessoas, continuar ajudando. E para onde depois, qual é o próximo passo? Qual é o próximo sonho? Conta aí pra gente. Crescer a empresa, deixar o nosso trabalho no país inteiro, né? A gente pretende Olha expandir, isso. porque tem brasileiro no país inteiro. O nosso foco é o brasileiro. Nosso foco é ajudar o brasileiro. Porque realmente é uma coisa complicada preencher aqueles formulários, aquelas perguntas difíceis, né? Segurança do alimento, como é que você responde? Tem isso lá na Flórida, tem isso em North Carolina, em South qualquer Carolina. lugar dos Estados Unidos precisa de licença para vender. Então, cada estado tem uma regra diferente. Então, a nossa meta é expandir. Particularmente, eu sempre fui jogada para ajudar, cuidar de alguém. Então, nosso trabalho em consultoria, com clientes, é cuidar dele, é ter certeza de que está dando certo. Às vezes acontece alguma coisa errada, a gente tem que ser maleável para tentar chegar no melhor caminho para essa pessoa. Essa entrevista aqui, ela vai para muitos lugares, mas se você conhece o brasileiro que está espalhado pelos Estados Unidos, que precisa tirar licença, Sim. Então ela está dizendo aqui que ela pode ajudar você, porque não é, você morou aqui, é uma regra, se você for para outro estado, possivelmente vai ser outra regra. Sim, eu tenho alunos que vêm da South Carolina, Califórnia. Tem uma aluna que eu nunca esqueci, coitadinha. Ela veio de avião só para assistir a aula e saiu com a malinha direto para o aeroporto. Olha que Porque tremendo. lá não tem uma pessoa que dê esse curso em português. Maravilha, então ela veio fazer isso, comigo. Tida, Infelizmente eu não posso fazer o curso online. Existe uma maneira da pessoa fazer o certificado online, mas eu tenho que estar presente na mesma sala que ela. Pode ser no meu laptop. Mas pode ser prova escrita ou... gente, já fica lá de vigia, já não gostei tanto. Eu não posso fazer online, infelizmente, mas, claro... Venham conhecer Boston e tirar a prova aqui. E eu viajo também, não precisa ser só Boston, não. Me convida que eu vou. Olha aí. Você pode até a pessoa na cidade dela. O certificado de Service Safe, ele vale no mundo todo. Ele vale 5 anos. Nós temos agora um projeto, inclusive, nós vamos para o Brasil desse curso lá. Tem muito chefe de cozinha, de restaurante 5 estrelas. Esse pessoal famoso, eles gostam de ter o certificado do Service Safe, porque é um certificado que é do FDA. A gente tem, ele segue um guia
do FDA, que é muito... Uau, que legal. Pro currículo da Gente, pessoa eu é tenho muito esse bom. curso, eu nem sabia. Uma época da minha vida, eu tive, quando a Ana nasceu, e eu disse, gente, eu tô aguentando ficar parada em casa. Então, se foi quando a Ana nasceu, já venceu. Já venceu. Então, eu falei, vou montar um daycare. Foi uma experiência terrível, porque eu peguei 2 crianças, gente, com tanto piolho, vocês não têm ideia. Aí, só que para você fazer o curso de daycare, você tem que ter, né, o de alergia Tem. e esse outro. E o de primeiros socorros que eu também faço, pela Red Cross. Então, você tem que ter esses cursos aí. Mas foi tão interessante que depois eu não dei certo com as crianças piolentas, gente. As histórias da América. Aí eu estava estudando ainda, né, psicologia. Então, não tinha cliente suficiente, também não dava para sair por causa das demandas da Ana. Eu falei, vou fazer alguma coisa aqui em casa. Sim. E que foi um desastre. Enfim, mais uma amiga, ela falou assim, Bia, eu trabalho pro estado visitando as creches brasileiras. E o que eu tenho que fazer é ir lá e ver se a geladeira está na temperatura, se está armazenado correto, papapá. E me deram inspeção, né? Me deram um outro curso dentro dessa área. Isso. Que não era só aquelas certificações que eu tinha, mas eu tive que ter um outro curso para o que eu tinha que monitorar nessas. Gente, eu vi tanta bagunça nas casas, comida destampada. Então, de vez em ser uma pessoa amiga que chegava lá para ajudar, até fazer menu, que eu ajudava, eu não era welcome, porque eu tinha que fazer de dedo duro, né? Mas eram coisas bizarras que eu vi dentro daquelas cozinhas das brasileiras que tem a creche familiar. Né? Como a gente está falando, coisa fora da geladeira, coisa sem tampar. A temperatura completamente errada de tudo. Então, assim, eu dizia assim, ai meu Deus, ela vai hoje, saía para visitar. E eu digo que foi um dos empregos mais legais que eu tive na América aqui, quando eu cheguei, foi esse. Mas muito importante foi aprender com esse trabalho, né, da importância da temperatura, né? O risco que acontece de você não ter. Mas isso é cultural, né? Uma coisa que eu deixo clara no meu curso é o que você faz na sua casa, você não pode fazer no restaurante, você não pode fazer para vender. É diferente, você não pode usar paninho de prato, papel toalha num restaurante. A gente tem que escorrer e secar no ar. Na tua casa, eu tenho pano de prato em casa, é minha casa. Quem manda lá sou eu. Agora, no restaurante tem que seguir essas regras. Quando a gente vai no Brasil, não vou falar de uma pessoa específica, mas a nossa família acaba o almoço. Coloca a comida onde? Na geladeira ou deixa em cima do fogão para janta? Fica em cima do fogão, de todo mundo, não é verdade? Eu vejo. Mas, quer fazer isso em casa? Faça. Mas, num restaurante, num daycare, numa cozinha compartilhada, seja onde for, numa fábrica, né, principalmente. É outra realidade, né? Outra realidade. Então, é importante porque o nosso sistema imunológico, a partir do momento que a gente vem para cá, já modifica. A gente não pisa mais no chão descalço, a gente não pega sol. Então, o sistema imunológico da gente já é afetado. E você come uma comida já contaminada. Se você tiver forte, beleza, pode ser que você aguente. Mas se você tiver fraquinho... Então, lembre-se, você está lidando, né? Quando você faz comida, você lida com a vida das pessoas. Então, cuidado, né? Faça o curso, vai ser muito bem-vindo. Eu tenho um escritório ali em Tewksbury, mas eu também viajo, como eu falei. Então, é tranquilo. Eu estou indo a Martha's Vineyard agora. Olha semana que legal. Que vem. Então, você não precisa até ela vai até você. Vou. Né? Se você quiser. Assim, as pessoas que querem empreender aqui, eu quero que você olhe para lá e dê assim, você já falou um pouco, mas deixa aí o seu conselho para eles. O que você acha que eles têm que você quer deixar para eles? Eu quero começar a empreender. Quero vender algo, igual você falou, pode ser um brigadeiro, pode ser um bolo, pode ser uma torta. O que você vai dizer para eles aí? Bom, o primeiro conselho que eu tenho é saber o que você quer fazer. Antes de tudo, pergunte, se informe, pesquise o que você quer fazer, se realmente é uma ideia boa. Faça suas próprias pesquisas e não desista. Às vezes a gente até pensa que um projeto não é um projeto bom, mas ele acaba sendo. A gente pode errar também. Só que tudo dá certo se você planejar e não desistir, ter persistência e legalizar. Pessoal, legalizar business aqui, legalizar um negócio aqui não é impossível.
Jamais. Tenta se informar, procura pessoas da área. É muito mais fácil para você quando você tem a ajuda, principalmente se for um brasileiro, para te explicar como que funciona aquele projeto. E às vezes você está numa área que quer mudar totalmente, muda também. Quando eu cheguei aqui, eu fui cuidadora de idosos. Nossa, Morei no completamente circo, diferente. fui cuidadora aqui por um tempo, por um ano mais ou menos. Cuidei de velhinho, adorava cuidar de velhinho. Adorava, nossa, adorava mesmo, mas é Eu muito fui compênio, sofrido, eu né? fui compênio, gente. Não cuidei, não. Eu só ficava ganhando para não fazer nada. Ai, Só não, é sentar do muito. lado e ver televisão, ler Ai, jornal, que eu nem entendia nada do que eu estava lendo. Ficava assim, não, ó. eu amava, eu As histórias amava. da Porque é velha. isso que eu não fazia, eu fazia elas ficarem ocupadas. É, Eu falo olha. muito, mas se você está numa área e você quer mudar de área, tente, mude, planeje antes. Mas faça, não desista. Uma pessoa como eu, saí do Brasil, do interior, morava no circo, pisava no barro lá, viajava, amava aquela vida, quis estudar, saí do circo, acabei parando aqui. Tenho família aqui, tenho família no Brasil, então não desista. Se você quer, é só ter fé. O principal de tudo é você saber o que quer, acreditar em Deus, porque Deus te ajuda. É isso. Obrigada, Imagina. Tida. Gente, encerramos aqui hoje mais um bate-papo maravilhoso. Né? Eu quero, né, agradecer você que esteve aqui comigo e dizer a você, compartilha se você gostou, compartilha com quem quer começar a empreender. O brasileiro, ele é empreendedor. Eu digo, ele faz a coisa certa do jeito errado. Faça tudo do jeito certo para você ganhar tempo, ganhar velocidade, ganhar mais dinheiro no bolso, porque às vezes uma dica dela, com a experiência dela na área alimentícia, pode salvar você em muitas coisas, né? Numa quantidade, porque ela ajuda também, ela estava dizendo, você fazer o label, né, do seu produto ali. Então, você pode, sim, procurar a Tida. A gente vai deixar o telefone dela aqui e a gente se vê no próximo encontro. Um beijo no coração. Obrigado, Tida, mais uma vez. Obrigada a você. Um abraço. Até Tchau! mais.